Brasil começará a encolher em 2042, antes do previsto, aponta IBGE. Alagoas e Rio Grande do Sul diminui a partir de 2027. Queda da fecundidade e aumento da população idosa explicam a redução do número de brasileiros. Dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 22. Resumo: a população brasileira começará a diminuir em 2042, após atingir o pico em 220 milhões em 2041. Segundo projeção do IBGE, em 2070 seremos 199 milhões. Até 2070, a perda populacional vai atingir todos os estados exceto Mato Grosso do Sul e começa primeiro no Rio Grande do Sul e Alagoas em 2027 e no Rio de Janeiro em 2028. O recuo decorre principalmente da queda da fecundidade, que saiu de 2,3 filhos por mulher em 2000 para 1,57 para 2023. Por outro lado, a expectativa de vida do brasileiro deve subir. Em 2070, homens devem viver em média 81,7 anos e mulheres 86,1. Hoje são 72,1 e 78,8 respectivamente. Com menos filhos e vivendo mais, a idade média dos brasileiros vai sair dos atuais 34,8 anos para 51,2 anos em 2070. Crescimento da população do Brasil. Projeção da população brasileira de 2000 a 2070. Clique no gráfico para visualizar. A população brasileira vai começar a encolher em 2042, segundo projeções divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira, dia 22. Segundo os números, sairemos dos atuais 203 milhões para 220 milhões em 2041. E a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070. A previsão do ponto de inflexão, que é quando a população deixa de crescer e começa a encolher, foi adiantada em 6 anos desde quando a última projeção foi feita, em 2018. Naquela época, acreditava que o Brasil ia começar a encolher em 2048. A antecipação ocorreu porque a projeção anterior foi feita com base nos dados do censo de 2010, que havia sido feito 8 anos antes. Agora o IBGE usou os dados do censo de 2022, que, entre outras coisas, mostrou que o país tinha uma população menor do que o estimado pelo Instituto. Para projetar a variação populacional, são levados em conta indicadores como taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, a expectativa de vida e a migração. Queda do número de filhos é o principal fator para o recuo da população. Segundo a pesquisa do caso brasileiro, a queda da taxa de fecundidade é o principal fator responsável pela diminuição da população nos próximos anos. A migração tem efeito menor. De 2000 a 2023, o número passou de 2,32 para 1,57 filho por mulher. O grande número para garantir a reposição da população é de 2,1 filho por mulher. De acordo com os pesquisadores do Instituto, esta queda está relacionada à mudança dos padrões familiares e nas decisões reprodutivas ao longo das últimas décadas. A idade média em que as mulheres brasileiras têm filhos aumentou. Em 2000 era 25,3 anos. Em 2020 subiu para 27,7 anos. As projeções indicam que essa média deverá atingir 31,3 anos em 2070. Essa diminuição da taxa de fecundidade e o adiamento da maternidade impactaram diretamente o número de nascimentos anuais no país. Em 2000 ocorreram cerca de 3,6 milhões de nascimentos por ano, o número que caiu para
2,6 milhões em 2022. A previsão é que esse número caia ainda mais para 1,5 milhão em 2070. A população vai viver mais e ser mais velha. As projeções também indicam que os brasileiros devem viver cada vez mais, indo de 72,1 anos no caso dos homens e 78,8 anos das mulheres para 81,7 anos e 86,1 anos em 2070, respectivamente em 2070. Esses números mostram que as mulheres devem continuar a viver mais que os homens, mas um pouco menos, de 6,7 anos, a diferença vai cair para 4,4 anos em 2070. Com menos filhos e a vida mais longa, a idade média do brasileiro vai subir de 34,8 anos para 51,2 anos em 2070. A tendência de envelhecimento da população não é exclusiva do Brasil. O Japão e países da Europa já enfrentam os desafios de uma população majoritariamente acima dos 60 anos. Rio Grande do Sul e Alagoas vão parar de crescer em 2027, Rio de Janeiro em 2028, diz IBGE. Rio Grande do Sul e Alagoas serão os primeiros estados a apresentar uma redução populacional. A pesquisa projeta que em 3 anos a população desses dois estados começará a diminuir. Rio de Janeiro vem logo em seguida apresentando queda a partir de 2028. Segundo Márcio Mitsuo Minamiguchi, gerente de estimativas e projeções de população do IBGE, esses estados serão os primeiros impactados devido não só à questão de taxa de fecundidade, mas também à migração de moradores para outros estados. O único que não vai diminuir até 2070 é Mato Grosso. O estado ainda possui uma taxa de fecundidade mais alta, 1,98 ante 1,57 a idade média do país, e um fluxo significativo de pessoas mudando para lá, acrescenta Minamiguchi. Com ritmos diferentes de variação da população, a ordem de tamanho dos estados vai mudar nas próximas décadas, indica as projeções do IBGE. São Paulo seguirá com o maior estado da população, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Roraima vai passar o Acre, deixando de ser o menor estado da federação. O Rio Grande do Sul passará ao menor estado da região sul, ultrapassando por Santa Catarina. O Ceará passará a ser o segundo maior estado da região nordeste, ultrapassando Pernambuco. Mato Grosso deixará de ser o 16º maior estado do país para ser o 13º maior. Crescimento da população nas UFs. Projeção da população brasileira de 2000 a 2070 por estado. Dados do Censo 2022. Vejam que o Censo 2022 já permitiu saber. O Brasil tem 203 milhões de habitantes, número menor do que era estimado pelas projeções iniciais. O país segue se tornando cada vez mais feminino e mais velho. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos e a outra metade é mais velha que isso. Há cerca de 104,5 milhões de mulheres, 51,5% do total de brasileiros. 1,3 milhão de pessoas que se identificam como quilombolas, 0,65% do total. Foi a primeira vez da história em que o censo inclui em seus questionários perguntas para identificar esse grupo. O número de indígenas cresceu 89% para 1,7 milhão em relação ao censo de 2010.
Isso pode ser explicado pela mudança do mapeamento e na metodologia da pesquisa para os povos indígenas, que permitiu identificar pessoas. Pela primeira vez, os brasileiros que se declararam mais pardos que os brancos e a população preta cresceu. Também, pela primeira vez, o Instituto mapeou todas as coordenadas geográficas dos tipos de identificações que compõem os 111 milhões de endereços do país e constatou que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. Após 50 anos, o termo favela voltou a ser usado no censo. O Brasil tinha, em 2022, 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto. Esse número equivale a 24% da população brasileira. Já a falta de um abastecimento adequado de água atinge 6,2 milhões de brasileiros. Mais da metade dos 203 milhões de brasileiros, 54,8%, mora até 150 quilômetros em linha reta do litoral.